Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone de Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal do YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto a todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. A serpente aparece. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é assim que Hashem disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: dos frutos da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais, ou para que não morras. E a serpente disse à mulher: você não morrerá, porque Hashem sabe que no dia que dela comer, teus olhos se abrirão, e serás como Elohim, conhecendo o bem e o mal. O que exatamente acontece aqui? Espero que você, leitor, esteja começando a se sentir fora de seus pensamentos e desejos, esteja percebendo essa história de forma diferente, lendo com a sua visão interior. Claramente, a serpente é o seu desejo egoísta, sua natureza. A serpente é a quarta e última fase do ego. Mais tarde, vamos falar sobre como não podemos trabalhar com uma serpente até que estejamos fortes o suficiente para superar essa fase final do ego, chamada Leven Haeven, o coração de pedra. E com razão que é chamado de pedregoso. Somente o Criador pode superá-lo. E isso é o que acontece quando nós completamos nossa correção e processo finalizado pelo Criador. Você pode perguntar como a serpente acabou no Jardim do Éden. Bem, se ninguém está usando a serpente para o mal, ela existe no mesmo nível que tudo. O Criador fez em sua forma verdadeira e primou, como a criação de Hashem. Se ele não usar os seus desejos em prol da recepção, seu egoísmo não é revelado. Em tal estado, ele pode estar onde quer que goste. Você estaria certo em perguntar qual é a razão para que a serpente, o nosso ego, se revele. Por que não simplesmente continuar vivendo no Jardim do Éden sem conduzir o homem ao pecado, Adão? A resposta é que o homem, então, permaneceria no nível de um anjo, infértil, enquanto sua meta tornar-se humano. E é por isso que o serpente e ego se revelam. É precisamente o que o homem precisa para subir do nível do Jardim do Éden para o nível do Criador, por sua própria vontade. Por que então a serpente passa por Eva? Eva é o ego oculto que já existe em Adão, o desejo de doar esse Adão. Eva é a ponte que liga Adão ao real e poderoso ego, a natureza do homem já que o ego só pode ser conectado através, não é, do ego. Então, quando chega a hora de executar essa conexão, a serpente aparece na frente de Eva e ela disse à mulher: de fato, Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Por que Eva?
é a parte egoísta de Adão, a qualidade de Adão, a qualidade de doação, ela resiste à serpente, porque ela deseja manter Adão puro, um anjo, para que ele possa ficar ali, para que ela possa ficar com ele ali no jardim. E a mulher disse à serpente: do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comerás dele, nem tocareis, para que não morras. No entanto, de acordo com o plano do Criador, Adão deve tornar-se verdadeiramente humano e crescer a partir do estado de catinute, infância, no qual se encontra, para o estado de gadilut, idade adulta. Ele vai conseguir isso depois de finalmente demonstrar o seu ego em toda a extensão, mas usá-lo exclusivamente para beneficiar os outros, para o bem do Criador. É por isso que o verdadeiro ego insiste. Então a serpente disse à mulher: tu certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dela comeres, teus olhos se abrirão e serás como Hashem, ou Elohim, conhecendo o bem e o mal. Em outras palavras, a nossa serpente insiste que essa é a única maneira de realizar um verdadeiro ato de doação para o Criador. Ou seja, a realização de um verdadeiro ato de doação para o Criador envolve unir todo o egoísmo e alcançar a meta da criação, ou seja, a equivalência com o Criador. Tudo é uma vez, tudo de uma vez. A serpente não mentiu. Ela estava falando do objetivo final, e quando isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Ela só tinha as melhores intenções. A Eva, no homem, pensa que ele realmente será capaz de lidar com seu ego. Ele se sente confiante e não duvida por um segundo que ela não vai tropeçar para fora do caminho espiritual. Esta é uma forma como cada novato sente. Lembre-se de suas primeiras descobertas, as verdades espirituais. Naquele momento você estava absolutamente certo de que a partir daquele ponto em diante, você aspiraria somente um mundo espiritual e jamais voltaria aos primitivos desejos corporais. Você pensou que seria capaz de explicar para o seu ego todas as vantagens do caminho espiritual. Então, de repente, você fica sobrecarregado de problemas concretos, como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, uma promoção na carreira que exige 12 horas de trabalho diários. Esses benefícios materiais lhe deram um resultado momentâneo, mas muito tangível, como dinheiro, respeito, possibilidade de maior crescimento, e você se esqueceu completamente de ontem. Você se sentia-se como o Criador fosse se revelar a você a qualquer momento e colocá-lo em seu jardim do Éden. Você esqueceu-se de tudo e caiu para trás, em seus desejos corporais. Mas o registro de que sentimentos de êxtase nas alturas espirituais que você experimentou permanece em você. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E é sobre isso que o capítulo atual do Pentateuco fala. Ele descreve o que aconteceu quando Eva, o desejo egoísta, que não está ligado ao espiritual, Adão, une-se à força com a serpente, o primordial egoísmo terrestre, e presta atenção às suas palavras. E quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, e que era um deleite para os olhos, e que a árvore era desejável para dar entendimento, em outras palavras, você pensou que a estação iria levá-lo para o objetivo que era boa para comer, exatamente como o serpente afirmou. Ou seja, um mais forte desejo egoísta entre você, no seu Adão, e seu mais ardente desejo de atingir o estado espiritual, isso causa a quebra do Adão, o desejo espiritual puro, que está em queda no homem. Ele tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Como ele, com ela, né? E ele comeu. Você tinha certeza de que iria prevalecer, faria isso por uma questão de avançar espiritualmente. Essa foi a sua intenção sincera. O Adão em você, ele come o que significa que ele anexa a ele mesmo o próprio egoísmo, que ele havia utilizado antes. Naturalmente, ele não triunfou,
Ele começou a usar o prazer para si mesmo. Os olhos de ambos se abriram e eles sabiam que estavam nus. Na verdade, eles descobriram que a luz do amor, a luz do Criador, rodeavam todo esse tempo. E os olhos de ambos foram abertos. Mas em seguida, eles também viram um outro naquela luz e perceberam que estava absolutamente oposto a ele. A luz do Criador é pura doação absoluta, ao passo que eles são completamente egoístas, e eles sabiam que estavam nus. Eles entenderam que eram egoístas e não podiam ser como ele, como Boré, tendo sentido a sua corrupção, sua disparidade com o Criador, por um lado, e suas individualidades, singularidades e capacidade de atingir a correção por outro lado. Você poderia dizer que esta foi a primeira manifestação do ego, do eu, do homem até aquele momento. Ele existiu na luz geral, totalmente devotado ao Criador, quando de repente seus olhos foram abertos. Este é o meu ego, o meu eu. Se ele soubesse da amplitude das subidas e descidas, essa grande descoberta traria para cada indivíduo e toda a humanidade no futuro. O exílio. Diz aqui, o que se segue é apenas o exílio e nada mais, diretamente descendo para o nosso mundo. No suor do teu rosto comerás o pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Qual foi a razão para o exílio? Porque o Criador concebeu e executou essa operação de quebrar um desejo espiritual, elevando em vários pedaços, que caíram em nosso mundo, e se vestiram de corpos. Eles esqueceram tudo sobre o conto de fadas do jardim e não perceberam o mundo espiritual. Eles não sentem nenhuma influência da luz espiritual. Estão ocupados consigo mesmos, atendendo aos seus desejos corporais, mesquinhos, chocando seus egos em guerras, discórdias e ódios. Na verdade, qual foi a razão para quebrar esta grande e unificada alma de Adão? A quebra permitiu as coisas mais importantes acontecerem. As centelhas de doação, os desejos altruístas do homem, Adão, caíram para o reino do egoísmo e saturaram com o espírito de doação. Uma gravação foi feita em nosso egoísmo, que é uma coisa grandiosa, como uma conexão espiritual com o Criador, que é alegria inacreditável, que é difícil de expressar em palavras. É justamente essa sensação de que vai entrar em jogo. Mais tarde, permanecerá dormente em nossos egos, à espera de uma oportunidade que certamente virá, pois tudo se desenvolve exclusivamente por desígnio do Criador. Então, essas centelhas de experiências espirituais latentes que aguardam sua hora vai iluminar o reino do egoísmo, que é um caminho aparecerá na escuridão total, como um homem guiando o cego em um caminho. Então, essas faíscas irão levar os desejos egoístas para a luz para a correção. Esse tempo chegou. A humanidade percebe que chegou a um beco sem saída e não pode progredir para uma boa vida. Nós já sentimos o mal inerente ao egoísmo e culpamos a todos, os pecados mortais, pois tu és pó e ao pó te tornarás. Nós percebemos isso como pó onde nada cresce a não ser a guerra, a depressão, o terrorismo e uma sequência interminável de sofrimento. Essa sensação significa que o Criador está nos chamando para Ele. Sua luz tem brilhado em nós, e nela vimos a nós mesmos como realmente somos. Uma visão tão terrível que começamos a procurar uma maneira de sair de nós mesmo. Isso é chamado de uma oração. É precisamente nessa situação que as centelhas da alma do primeiro homem despertam em nós. E estas centelhas existem em todos. Em breve, todas vamos senti-las e perceber que somos partes de uma alma, um organismo, e vamos querer voltar para casa, vivendo em união com todas as outras almas, pois sem isso não sobreviveremos.
Por isso Hashem, Elohim, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de onde ele foi retirado. Assim ele expulsou o homem, e a leste do jardim do Éden colocou querubins e as espadas flamejantes que se moviam para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse é o plano do Criador. Obviamente, o ato da quebra foi predeterminado, caso contrário, o reino das trevas reinaria dentro de nós para sempre. E nós nunca iríamos acordar para sentir o mundo espiritual, à medida que rastejamos no chão e consumimos o pó como serpente. Aliás, é exatamente por isso que o nosso egoísmo primordial não corrigido é chamado de a serpente, porque o nosso desejo de receber rasteja no chão. A serpente não pode subir acima desse desejo, que não tem braços ou pernas, mas está vinculada ao chão, ou seja, ao desejo da recepção, e amaldiçoada pelo Criador, o que significa ser o oposto dele, e tudo isso traz ao homem apenas ao sofrimento. Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todos os animais domésticos, e mais do que todos os animais do campo. Sobre a sua barriga andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Essa é a forma como percebemos nosso egoísmo. Claro, não é uma maldição por parte do Criador. Ele nunca muda. Ele é o bem absoluto. E permanece sempre o mesmo, em doação total. Somente nós mudamos. Hoje, mais do que nunca, nós reconhecemos que a nossa natureza é oposta à natureza do Criador. E que o egoísmo nos trouxe a um beco sem saída. Na verdade, é o Criador que nos trouxe a este estado de inutilidade, pois não há outra força no mundo além dele. Nenhum demônio, nenhum diabo ou bruxa existe, apenas o Criador para obrigar-nos a subir da forma independente ao nível que ele nos colocou nessa situação. Além disso, nossos caminhos de volta para ele teremos que passar por provações. Ele colocou a leste, no jardim do Éden, os querubins, a espada flamejante, que se movia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Estas provações estão preparadas para o nosso benefício, mas ao superá-las, formamos um único desejo: voltar ao nosso estado anterior, por nossa própria vontade, e viver de acordo com a lei da união e amor. Só então é que os anjos com espada nos permitirão entrar no jardim, e não precisaremos retornar ao sofrimento deste mundo. Em vez disso, vamos alcançar o segredo do Criador no prazer infinito. Agora, vamos dar uma breve pausa para esclarecer o texto e tentar entender o quadro inteiro. Isso vai simplificar a continuação de nossa viagem. Sobre o livre-arbítrio. Do exposto, aprendemos que se aprende gradualmente a sentir este mundo, e o mundo superior, e a interação dele ao mesmo tempo. As informações descem do mundo superior para o nosso e se manifestam como matéria. Vemos os objetos físicos, plantas, animais, pássaros, insetos e pessoas. Mas se possuímos visão espiritual, além da corporal, também podemos detectar as forças que regem a matéria. É justamente essa percepção da realidade que todos devem alcançar e sentir, o Criador por trás de tudo, e que existe e acontece. Não precisamos acreditar cegamente, mas realmente ver e sentir isso. Isso é o que o livro nos ensina. Nossa reação às forças que descem do alto, como informações, ascendem ao mundo superior, onde o nosso futuro é decidido. Se materializa em um resultado bom ou ruim. Estado no mais alto grau espiritual, o Criador criou a criatura a partir da qualidade do egoísmo, que não é, oposta a ele. Ele encheu a criatura com a luz e em seguida esvaziou-a. Em seguida, abaixou para o estado chamado de nosso mundo. Em troca, a criatura sobe de volta ao longo do seu grau espiritual, merecendo assim prazer muitos maiores do que aquilo que tinha antes da sua descida a esse mundo. A questão que surge é para alcançar a equivalência com seu Criador, porque a criatura precisa experimentar no estado pior possível. Não poderia ser evitado?
O fato é que a criatura deve ter a força e a liberdade de agir livremente entre as duas qualidades opostas, o seu próprio ego e o Criador, para escolher livremente o seu próprio caminho e segui-lo de forma independente. Para fornecer ao homem centelhas, significa que o Criador deve, na primeira parte, A, distanciar completamente a criatura de si mesmo. B, dar à criatura a capacidade de desenvolver e atingir o universo. E C, permitir que a criatura tenha liberdade de escolha. O Criador supre a criatura com essas condições de forma gradual. A criatura que percebe o Criador e é, portanto, preenchida com a luz, não é autônoma. Em vez disso, está totalmente controlado pela luz, que dita suas próprias condições e dá a ela suas qualidades. Para criar uma criatura totalmente autônoma e independente, o Criador deve distanciar-se completamente. Em outras palavras, libertando-se da luz, a criatura alcança a independência em suas ações. O ato pelo qual a luz é extraída é chamado de tsitsum, essa restrição. Imagine ter uma ferramenta imperfeita que você precisa para trabalhar. Naturalmente, a primeira coisa que você deve fazer é consertá-la e torná-la própria para o uso. Desde as primeiras páginas, é exatamente disso que o Taná fala, como reparar essa ferramenta inútil, nossa alma, e voltar para o Criador como resultado. Como um manual de instruções, ele explica como se pode ascender ao estado mais sublime e perfeito, embora ainda vivendo nesse mundo. Como já foi mencionado, durante a correção, a pessoa existe entre dois mundos, o superior e o inferior. No processo de correção, a alma adquire as habilidades necessárias, conhecimentos, experiências para a correção. Mais importante, a pessoa desenvolve novas sensações, novas qualidades espirituais. Assim, ao alcançar a correção completa da alma, adquire a qualidade permite a existência em todos os mundos, na eternidade, serenidade e perfeição superior. É assim que chamamos o fim da correção. Este estado não é descrito em qualquer lugar pela simples razão de que ele não pode ser expresso em palavras. Só quem passa por todos os estados preliminares e chega ao fim da correção o entende. Além do fim da correção, há territórios desconhecidos. Para que possuem chamados, os segredos da Torá, o Maaseh Merkavá, o Maaseh Bereshit, existem apenas pistas isoladas sobre isso no livro do Zohar e em outros textos cabalísticos. No entanto, essas esferas espirituais não podem ser descritas, porque a nossa língua, nossas letras e as nossas noções são todas tiradas do mundo da correção. Mas nós não podemos sentir qualquer coisa que exista acima do nosso sistema de correção. Portanto, não podemos expressá-las através de nossa linguagem humana, que se limita às nossas coordenadas, noções e percepções. É por isso que o maior cabalista da Idade Moderna, Baal HaSulam, pediu ao Criador que lhe permitisse descer do mundo da verdadeira percepção para um grau mais baixo, para que ele pudesse comunicar os caminhos para a dimensão espiritual, usando letras, palavras e emoções terrenas. Quando o seu pedido foi atendido, ele escreveu as principais obras cabalísticas para a nossa geração, e nós podemos usá-la para entrar no reino espiritual. Suas obras são como um mapa sem o qual você certamente irá perder o seu caminho no labirinto da vida corporal. Perderá a esperança, cansará e morrerá, sem nunca ter aprendido o verdadeiro propósito da sua existência. Como um pai respondendo ao sofrimento dos seus filhos, Baal HaSulam nos pega e nos transporta para a luz. Assim como uma pessoa não pode existir em nosso mundo sem entendê-lo, a alma não pode existir no mundo espiritual depois que o corpo passa sem adquirir conhecimento sobre o assunto com antecedência. Portanto, toda a conquista da ciência da Kabbalah não só nos garante uma existência confortável neste mundo, mas também a oportunidade de existir no mundo vindouro.